Tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez nesse dia, neste sábado. Comecemos o nosso dia valorizando o nosso respirar, valorizando e voltando nossa atenção para a arte do bem respirar. Respirar consciente é valorizar a vida. Respirar consciente é gostar da sua saúde. Respirar consciente é harmonizar o nosso corpo. Respirar consciente é nos conectar com o sagrado que em nós habita, Deus mesmo. Respirar consciente é manter-nos conectados com Deus. E, finalmente, respirar consciente é estar no momento presente. Por isso, valorize o teu momento presente. Não seja escravo do passado nem do futuro, mas esteja e viva o presente. Isso nos dará a paz que necessitamos. Meditemos o Evangelho que hoje nos oferece a Igreja, Lucas 9, versículos 43b ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a Igreja hoje lembra o grande santo São Jerônimo, 30 de setembro. Encerramos mais um mês. São Jerônimo foi o responsável de traduzir a Bíblia para o latim e assim torná-la mais acessível às pessoas. São Jerônimo, inspirado por Deus, bebeu dessa escritura e fez dela o alicerce da sua caminhada. São Jerônimo é aquele que fez com que a palavra de Deus fosse compreensível aos nossos ouvidos e à nossa mente. Peçamos a São Jerônimo que, como ele, sejamos também apaixonados pela palavra de Deus e não passemos um dia sequer sem frequentar esta fonte, sem frequentar esta luz que é a palavra de Deus. O texto de hoje que nós meditamos vem depois daquele texto, daquela perícope, em que Jesus curou o filho de um homem, que dizia este pai que o seu filho sofria de um espírito impuro que o maltratava, e que levou esse filho aos discípulos de Jesus, mas eles não foram capazes de curar esse filho. E Jesus vai dizer: ó gente sem fé e perversa, até quando ficarei convosco? Até quando vos suportarei? Trago esse menino aqui. E levam até Jesus, e Jesus imediatamente cura aquela criança. Amados irmãos e irmãs, diz o texto, começa assim o texto de hoje, que
todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Os milagres faziam com que os olhos da multidão se encantassem. Fazia com que os olhos da multidão ficassem abismada diante de Jesus, maravilhadas com as ações do Mestre. Por isso o texto começa dizendo que eles estavam admirados por esses milagres que o Mestre realizava. Em seguida, diante deste admirar-se, Jesus então usa a palavra e diz aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer, ou seja, olhem para mim. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, o Filho do Homem não é só esses encantos milagrosos. Consequência disto, ele vai ser levado ao matadouro. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Jesus está mostrando que a vida dele não é somente jardim de flores, mas passará por provações. Os discípulos não entendiam, diz o texto, não compreendiam. Porque na cabeça dos discípulos, Jesus era esse popstar. Este alguém que veio fazer grandes maravilhas, vencer os seus inimigos com a força das armas. Ele vai vencer os seus inimigos, mas não com a força das armas, mas com a força do amor, com a força da misericórdia. Aquilo que infelizmente o nosso mundo desconhece e insiste a não conhecer. É preciso, amados irmãos e irmãs, que abramos os olhos para este Deus que nos fala da dura realidade, a qual vai passar. E vai passar não porque fizera o mal, mas porque foi um grande defensor e devoto do amor. Os discípulos queriam interrogá-lo, mas tinham medo de perguntar. Medo justamente porque eles tinham esse medo de aderir definitivamente ao projeto de Deus. Esse projeto que parece grande fantasia, o que eles queriam, que Jesus fosse um mágico simplesmente. E quando Jesus diz o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, outro texto vai dizer lá vai sofrer muito, vai ser rejeitado, será morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. É o primeiro anúncio que Jesus faz da sua paixão em Lucas. Precisamos assim, amados irmãos e irmãs, não ser refém do medo ou da incompreensão dos discípulos, mas sim abraçar o projeto de Deus. E esse projeto requer coragem, como teve Jesus, de dizer não às regalias e de abraçar tudo aquilo que vinha do Pai. Vivamos e peçamos a São Jerônimo, a Maria que todos os sábados lembramos, que nos ajudem a viver intensamente esse projeto do Pai, que tão bem revelou e abraçou Jesus Cristo. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu